Graça e paz a todos, primeiro aos presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Estamos aqui na Igreja da Vida, Avenida General MacArthur, 380, no Jaguaré. Nossos cultos são aos domingos às 10 da manhã e falamos da Palavra de Deus. Falamos daquilo que Jesus, o Espírito Santo, o nosso Pai Celestial, deixou para a sua igreja como alerta, como modelo de vida. Fala também sobre as aflições que temos neste mundo e fala também de uma batalha que quer guerreemos nessa batalha ou não, ela existe, que é a batalha espiritual. Hoje nós estamos reunidos aqui para louvar o nosso Deus, cultuá-lo, louvá-lo, adorá-lo, mas também para ouvir a mensagem que ele tem para nós e para você que vai assistir também pelas redes sociais, a mensagem para mudar ou para melhorar a nossa vida, ou para entendermos aquilo que acontece à nossa volta e principalmente o que acontece conosco e os nossos queridos. O tema de hoje é possessão demoníaca. O que é possessão demoníaca? Nós vamos ver aqui a definição, mas antes disso vamos comentar algumas coisas bíblicas. A Igreja de Cristo, ela só existe, primeiro, por causa de Jesus e porque Deus, numa determinada situação, numa determinada época, ergueu Israel, criou Israel, fez de Israel uma grande nação, onde ele era quem governava. Eu fico imaginando hoje esse país onde nós estamos, chamado Brasil, se fosse governado, dirigido, guiado por Deus, sem interferência humana. Como seria o Brasil? A igreja, ao ouvir essa pergunta, com certeza falaria: seria maravilhoso. Ninguém poderia competir com o Brasil. O Brasil teria paz, o Brasil seria abundante em tudo, terras, agricultura, tudo. Assim era Israel. Israel não tinha inimigo que sobressaísse a ele. Israel vivia debaixo da proteção do seu governante. Mas em algum momento da história, o adversário das nossas almas, o adversário de Israel, o adversário de tudo aquilo que Deus ama, conseguiu entrar na mente do povo de Israel e eles disseram que não queriam mais que Deus os governasse. Parece loucura, não é? Parece uma coisa que não dá para admitir. Ainda mais de um povo que viu o operar de Deus. Abriu-se o Mar Vermelho para que eles passassem em segurança, porque eles estavam sendo perseguidos por Faraó e seu exército e seriam mortos. Deus fez com que caísse um alimento do céu para eles e provou que era ele que dava esse alimento. Deus livrou Israel de exército muito maior do que o de Israel. Se é um povo que jamais poderia abrir mão de ser governado por Deus, era Israel. Mas ele abriu mão. É algo anormal. Isso nos dá a ideia de que o homem não consegue lutar sem Deus, é claro, lutar contra o adversário das nossas almas, o diabo e os demônios. Se Deus não estiver na nossa vida, não tem como. E hoje nós vamos ver na Bíblia como Deus trata possessão demoníaca, quem tem poder para acabar com esse fato e identificar quando possessão demoníaca está ocorrendo à nossa volta.
com pessoas que falam conosco, com pessoas que têm uma participação na nossa vida diária. Como proceder, né? A Bíblia, será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia ensina isso? Será que nós, como cristãos, fazemos da maneira bíblica ou fazemos do nosso jeito, como nós aprendemos com o nosso pastor, com o nosso líder, ou da nossa cabeça? Esse negócio da nossa cabeça é muito sério. Esse negócio de ser dirigido somente pela nossa cabeça é complicado, as pessoas sofrem, porque às vezes nós queremos que a pessoa tome a atitude de acordo com aquilo que a gente acha certo. Não é verdade? Se a gente vê uma pessoa que está fazendo daquilo que a gente tem como conceito certo, a gente já vai ficar bravo. E às vezes nós estamos errados. Nós precisamos de alguém que nos dirija. Nós precisamos de alguém que nos ensine o que é certo ou errado. Jesus disse que era necessário que ele subisse ao céu para que o outro ajudador, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, viesse habitar em nós e nos guiasse. Mas a Bíblia também diz para nós não apagarmos o Espírito Santo. O que é apagar o Espírito Santo, irmãos? É não dar ouvidos a ele. Não é que a gente vai fazer com que o Espírito Santo saia da nossa vida, não é isso. Mas a gente é não ouvir o Espírito Santo. Logo nós fazemos de acordo com o que nós achamos. Com os valores que aprendemos desde pequenininho. Ah, mas minha mãe fazia assim quando eu era pequenininha. Meu pai fazia assim, meu avô fazia, então eu quero que seja feito assim. Aí as pessoas não fazem, nós ficamos o quê? Tristes, desapontados e irados. Como? Nós somos assim. Mas conforme a palavra de hoje, o Senhor nos ama dessa forma. Quem ouviu a oração de manhã? O Senhor diz o quê? Ele diz que nós vemos hoje Jesus, nós vimos hoje como se ele estivesse olhando no espelho. E o espelho naquela época era como você olhar para uma panela, que você sabe panela de alumínio? Você vê direitinho você? Então, por isso o espelho era assim antes. Então, Paulo usa uma analogia com o espelho, que nós não conhecemos Deus direito, mas ele nos conhece. O que significa Deus conhecer a gente bem ou totalmente? O que significa? Significa que é algo que nós não fazemos, ó. Deus sabe que nós somos falhos, que nós fraquejamos, que nós somos desobedientes, que nós ficamos rebeldes. O que mais? Que nós muitas vezes queremos que Ele mande raio na cabeça daquelas pessoas que a gente não gosta. Ele sabe tudo isso. E sabe de uma coisa? Mesmo assim, Deus continua nos amando de uma forma tremenda. Ele nos ama. Mas um dia, nós estaremos face a face com Ele. Para toda a eternidade. Essa não é minha promessa, é a promessa de Deus para a sua igreja. Então vamos falar hoje daquilo que quer combater a igreja de Cristo. E o próprio Senhor disse que nós somos de Deus. E o maligno não pode nos tocar. Mas o adversário, o diabo, ele quer combater a gente. Então ele vai usar o quê? Pessoas. E essas pessoas que o diabo usa, ele precisa controlar. E uma pessoa controlada pelo diabo, ela está possessa de demônios. Tudo bem até aqui? Vamos ver agora o embasamento bíblico. Primeiro versículo, antes disso, vamos ver a definição de possessão demoníaca. Possessão demoníaca, biblicamente, é descrita como condição em que um espírito maligno exerce controle direto sobre uma pessoa, afetando, preste atenção, o seu comportamento, mente e até o corpo. Esse conceito aparece principalmente no Novo Testamento, onde há vários relatos de pessoas sendo libertas por intervenção divina. Aliás, o único meio de uma pessoa ser liberta de uma possessão demoníaca é através de Deus, do poder divino. Não tem outro jeito. Não tem remédio, não tem outra coisa que se possa fazer, né? Então, algumas características, é sobre isso que nós vamos tratar hoje, para que você identifique uma pessoa que esteja possessa. Né? Diferentemente do que nós vemos em filmes, do que nós vemos em algumas igrejas, né? Aquele show, aquela pessoa gritando e tal, né? Se
Se nós estamos numa batalha, pense comigo, nós estamos numa batalha espiritual. Batalha principalmente significa atacar de surpresa, quando o inimigo não está esperando. Ontem eu ouvi uma frase assim, ó: quando o teu inimigo, ele consegue descobrir o seu plano contra ele, você já perdeu a batalha, antes de começar. Sabia disso? Pensa um pouquinho. Você fala assim, bom, vou atacar meu inimigo, eu vou pelo lado direito. Ele já sabe, se ele souber, não adiantou nada o seu plano, você já perdeu a batalha. É isso que essa frase significa, né? Então a surpresa numa batalha é ponto importantíssimo. Então você acha que o adversário, sendo inteligentíssimo, ele vai se expor, ele vai dizer, olha, eu vou fazer desse jeito, olha, eu estou aqui, você acha? É claro que não. Ele age na surdina para pegar a igreja desprevenida. O Senhor Jesus disse o quê? O diabo está ao derredor, esperando uma chance para combater, para eliminar, para matar. Na realidade, esse matar é parar a igreja. Parar do quê? De pregar o evangelho, de pregar a salvação única e exclusivamente em Jesus Cristo. Se a igreja prega a salvação, mas diz que ponto principal ou um ponto que completa a salvação é o batismo, o diabo não liga. Se a igreja ou a instituição religiosa prega, não, a salvação é em Cristo, mas você precisa fazer isso ou aquilo outro, ou deixar daquilo outro, o diabo não liga. Mas quando a igreja prega que a salvação é única, exclusiva em Jesus Cristo, ponto, aí ele fica nervoso, aí ele fica irado, aí ele quer combater. E aí então começa a batalha espiritual na vida daquela igreja, daquelas pessoas, porque o diabo não quer a verdade. Se for meia verdade, tudo bem, mas a verdade ele não quer. Então, quais são as características de uma pessoa possessa? Perda de controle sobre si mesmo. A pessoa está ali. Olá, Gabriel, tudo bom? Tudo bem? Você convive com ela. De repente, algum assunto, principalmente Jesus, tira aquela pessoa do controle. Ela não tem controle mais. Ela fala o que quer, fica irada. Depois, daqui a um pouquinho, ela já está normal de novo. Então, a falta de controle de si é, no mínimo, uma influência demoníaca naquela pessoa. Outra característica: comportamento anormal ou destrutivo. Qual é o normal do ser humano? Deveria ser o normal. Uma pessoa que se dá bem com a família, pelo menos, com pai, mãe, com os seus irmãos. Mas uma pessoa que deliberadamente, de um tempo, ou mesmo desde pequena, é rebelde, não respeita pai e mãe, quer brigar, quer destruir as coisas em casa, não consegue viver, tem ali a amizade das crianças, mas sempre prejudica alguém, bate, fere. É um comportamento anormal. Mas existe outro tipo de comportamento anormal. Pessoa que está sempre depressiva, sempre achando que está doente, que gosta de estar doente, que são os hipocondríacos, né? Ficam felizes, sabe? Puxa vida, tenho isso aqui, vou tomar tal coisa e tal. No mínimo, ela está sob influência de demônios, mas pode estar possessa. Outra característica: fala ou conhecimento que não parecem naturais. Por que não parece natural? Olha, eu ontem encontrei, estava andando e um vulto, um ser me falou tal coisa, e agora eu vejo as coisas, eu fico com medo, estou perturbado, meu comportamento se fecha ou agressividade de novo. É um comportamento anormal. Mais uma vez, no mínimo, ela está sob influência demoníaca ou possuída. Outra característica: sofrimento físico ou mental intenso. O que seria um sofrimento físico? Coisas que a medicina não explicam. Dor, angústia, aquelas coisas que a pessoa, ela está doente, mas não tem um diagnóstico plausível da ciência.
Vai no médico, o médico fala, mas já fiz todos os exames, você continua. Isso deve ser da sua mente. Mas ela sente mesmo, sente as dores, sente a aflição, sente aquela perturbação. Quantos casos desses foram trazidos até Jesus? E Jesus os curou expulsando demônios? Está na Bíblia. Agora, e quanto à mente? Esse eu vou reportar de novo, que você já ouviu aqui na igreja, mas você que está assistindo talvez não saiba. Pessoas perturbadas mentalmente são internadas muitas vezes em hospitais para pessoas que são classificadas como loucas, distúrbio mental. Nós tínhamos aqui uma pessoa próxima de nós que, fazendo medicina, ou enfermagem no caso, ela se deparou com os professores falando em determinado momento. Foi levantada essa questão sobre problemas mentais, e ela comentou e tal. E depois, à parte, ela comentou com esse irmão e outras pessoas também cristãs que a grande porcentagem de pessoas que estão em manicômios de hospitais para dementes, pessoas com problemas mentais, a porcentagem grande dessas pessoas que estão lá estão possuídas por demônios. Ela contou um fato de uma moça franzininha, bem magrinha mesmo, que os seguranças, os médicos, eu não sei como é que chama, os enfermeiros que são fortes, não conseguiam segurá-la quando ela estava possessa. Eles amarravam ela naquela cama de ferro até ela se acalmar, e ela chegava a arrebentar aquelas correias de couro, né? Que chegava a arrebentar. A não ser que desse uma dose muito grande de sedativo, ninguém conseguiria acalmar aquela mocinha, aquela franzininha. Algo anormal. Possessão demoníaca. E reação à presença de Deus e de Jesus. A Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Então, num lugar onde Deus é menosprezado, onde a sua palavra é menosprezada, onde os louvores na realidade não são louvores, mas sim cânticos exaltando a terra, exaltando o homem e tudo mais, o diabo não tem nenhum problema em entrar e sair daquele local. Logo, uma pessoa que está possessa, com ela vai permanecer ali enganando todo mundo que está à sua volta e prejudicando, porque o diabo ele não tem nada de bom, logo ele não pode dar. Mas o local onde a palavra de Deus é ministrada, onde se louva a Deus de coração, né? Não está ali para apresentar o homem, mas apresentar uma canção que louve ao Senhor, o demônio não suporta. Aí você fala, então aí acontece a manifestação? Não, ele não deixa nem a pessoa vir. A pessoa não vem. A não ser que Deus a traga para ser liberta. E nós vamos ver aqui como é que é isso, né? Vamos ver a palavra. Lucas 4, 33 a 37. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio. Opa, então, possessão demoníaca está na Bíblia. Então ele estava possesso de um demônio, ou seja, de um espírito imundo. E gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Nós vemos aqui um fato, uma pessoa endemoniada, que não suportou o quê? A presença de Deus. E queria o quê? Alertar as autoridades, alertar todo mundo que ali estava Jesus, o Filho de Deus, o Messias. E Jesus disse, em outra ocasião,
que tudo tem o seu tempo. A hora do Senhor está estabelecida. Ele disse, cala-te e sai dele. Simples assim. E o que aconteceu? Aquela pessoa foi liberta naquele momento. Possessão demoníaca, nós vamos ver que normalmente vem acompanhada com enfermidade, vem acompanhada com a degeneração ou a vergonha do ser humano, distorce a natureza humana, né? Nós vamos ver isso. O que mais que acontece? O desejo daquela pessoa que está endemoniada em prejudicar, em ferir aqueles que são de Jesus, de uma forma ou de outra. Vou abrir um parênteses aqui. Tome cuidado, que quando uma pessoa está, no mínimo, sob influência demoníaca, e ela quer te prejudicar, ela quer te ferir, mas ela não consegue chegar perto para te ferir, porque o Senhor te guarda, então ela vai lançar palavras. E a grande maioria do povo cristão não está preparado para enfrentar palavras, embora esteja na Bíblia. E a pessoa fica chateada, e a pessoa fica rancorosa até, né? Não deveria. A pessoa fica até o quê? Desmotivada. Mas você precisa saber quem é que dirigiu essa palavra até você. Outro versículo está em Mateus 9, 32 a 33. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Olha aqui o efeito físico. Esse homem estava endemoniado e uma consequência dele estar endemoniado, ele não conseguia falar. Era mudo. Todas as pessoas mudas são endemoniadas? Não. Mas nesse caso era. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse, nunca se viu nada parecido em Israel. Israel paga aqui a consequência de ter optado por um governo humano, né? Deixou de seguir o verdadeiro Deus, distorceu toda a lei, o sentido da lei, no caso, e ali estava vulnerável ao mundo espiritual, era atacado, era enganado constantemente por demônios, né? Porque escolheu um governo humano. A Igreja de Cristo na face da terra tem um governo, o seu governo é Jesus Cristo. A Bíblia diz, Jesus disse, antes vocês não tinham um Senhor, agora vocês têm. Antes vocês não eram nação, agora vocês são a nação santa, o povo escolhido de Deus. Por isso o maligno tem ódio de nós, porque nós somos de Deus. E o maligno é contra Deus. O diabo não gosta da gente. Eu também não gosto dele. E você? Você tem alguma fé com o diabo? Você está de gracinha com o diabo? Cuidado. Lucas 4, 40 a 41. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doenças. E ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Nós temos o quê? Que muitas pessoas, muitos doentes eram trazidos a Jesus. Jesus curou todos. E algumas dessas pessoas eram doentes porque estavam possessas. Mateus 15, 22 a 28. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Imagina para uma mãe que ama a sua filha, vê a sua filha se comportando diferente, tendo atitudes que não é normal para uma criança. Uma menina que devia amar a mãe, com certeza estava ameaçando a mãe, falando diferente, se comportando diferente, a agonia dessa mãe. E ela ouviu sobre Jesus. Hoje também as pessoas podem ouvir sobre Jesus. Quem fala de Jesus hoje para o mundo é a igreja, pelo menos deveria. E essa mãe foi ter com Jesus e falou, minha filha, Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha filha está endemoniada. Algumas traduções trazem horrivelmente endemoniada. Terrivelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, ou seja, Jesus não respondeu para ela naquele momento. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós.
Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme o que você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, mais uma vez aqui, a palavra de Jesus, a ordem de Jesus, os demônios se submetem. Todos os versículos que nós trouxemos foi a expulsão de demônios, a ordem de Jesus. Ok? Tudo bem? Porque depois você vai contestar, mas Jesus fez. Então, Jesus é Deus. Jesus faz alguma coisa meia boca? Não. O homem faz? Sempre. Por isso nós precisamos de Jesus. Porque onde o homem falha, Jesus termina aquela obra. Quando ele mandou, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas vamos lá. Até aqui está entendendo as passagens bíblicas, tudo? Muito bem. Marcos 9, 25 a 29. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Nunca mais entre nele. Jesus deu uma ordem ao espírito. Nós vamos dizer por quê daqui a pouco. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Claro que Jesus aqui não está dando uma fórmula secreta, mas quando ele diz oração e jejum, significa quando nós dependemos de Jesus Cristo somente em batalha espiritual. É o único meio de vencermos, se dependemos dele. Mas e o jejum e oração? Claro que o jejum, quando você faz para abrir mão de você, quando você sente que o teu corpo está em segundo plano e a tua fé em Jesus está: puxa, eu estou fazendo por causa de Jesus, eu estou em batalha espiritual, é claro que você vai começar a se sentir que você está dependendo cada vez mais de Jesus, até que você fala: bom, eu dependo só de Jesus. E como é que eu consigo isso? Orando, conversando com o Senhor. Por isso que as igrejas não falam mais de jejum. Ou pelo menos não falam como deveriam. Porque jejum é uma arma contra o diabo. As pessoas pedem jejum para namoro, para casamento, para trabalho, para ganhar na loteria, um monte de coisa. Mas para lutar contra o diabo, quem que você já ouviu essa semana que quer jejum para lutar contra o diabo? Não tem. Mas Jesus disse que tem uma caça de demônio que só sai com jejum e oração. Você que está aqui, você que está vendo pelas redes sociais, você já lembrou de alguém que tem essa característica de uma pessoa possuída por demônios, ou no mínimo influenciada por um? Você já viu agora aqui? Já viu? Como é que você vai enfrentar isso? Você fala: Senhor, eu não sei ainda, mas eu sei que a solução é o Senhor. Eu sei que, não sei como vou fazer, mas eu sei que vou com o Senhor, porque sem o Senhor não posso. Marcos 5, 1 a 8. E chegaram-se ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com o espírito imundo, um homem possesso de demônios, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Aqui nós vemos mais uma vez característica de uma pessoa possessa de demônios. Comportamento anormal. Esse homem tinha o comportamento de viver dentro do cemitério. Aí você fala: não, mas eu conheço pessoas que moram no cemitério, pessoas que são aí andarilhos, eles se sentem mais seguros no cemitério, né? Vão lá dormir, não tem problema. Não tem problema. Esse homem era diferente. Ele não dormia.
A Bíblia diz que ele andava pelos cemitérios ali de dia e de noite, ele não dormia. E ele ainda por cima se feria, se machucava todo. É um comportamento anormal. Aí o que os homens da cidade fizeram? Juntaram, sei lá, uns 100 homens, conseguiram segurar ele e amarraram ele com correntes. O que ele fez com as correntes? Quebrou uma força anormal. Mas quando ele se deparou com Jesus, quando os demônios se depararam com Jesus, o que? Se prostraram. Consegue imaginar o tamanho do poder de Cristo? E olha que Cristo, nesse episódio, ainda não estava glorificado. Ele se despiu da sua glória. Ele estava sem a glória dele ele deixou no céu. E veio como homem, mas mesmo assim ele é divino. Quando os demônios o reconheceram, se prostraram. Não tem outro jeito de você enfrentar demônio a não ser com Jesus. Nós vemos que a possessão demoníaca é algo terrível. E muitas vezes nós que somos igrejas não conseguimos identificar isso nas pessoas que estão muitas vezes próximas da gente. A gente não consegue identificar. Uma pessoa que só mente, a vida dela é mentir. Ela está, no mínimo, sob influências demoníacas. Que vai que você conhece alguém que mente perto e vai estar endemoniado, você pode ficar triste comigo. Pode ser até você que está assistindo, que mente, você está no mínimo sob influência diabólica. Imagina você, uma nação ser dirigida por um governante que mente. A nação sendo governada por alguém que está possesso de demônios. Vamos lá. Trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Mais uma vez nós vemos aqui a possessão demoníaca causando danos físicos a uma pessoa. Essa pessoa ela não somente não ouvia, mas também era cega. Todo mundo de cego é endemoniado? Não! Mas esse era. Como eu vou saber, pastor, quando uma pessoa ela está endemoniada, aquela enfermidade é por causa de demônios? Observe o comportamento. Mais do que isso, ouça o que o Espírito está falando nas igrejas. Nós somos a igreja de Cristo. Ouça o que o Espírito está falando. Se o Espírito falar para você, demônios, vamos ver como é que você tem que agir. A Bíblia diz? Diz. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, ele não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem eu expulso, então, vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 22 a 28. Mais uma vez aqui, as Escrituras nos mostram Pai, Filho e Espírito Santo. Nos versículos anteriores, nós expulsamos o demônio no nome de Jesus. Aqui o próprio Jesus disse que os demônios são expulsos pelo Espírito de Deus. O mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui nós vemos o quê? A revolta da religiosidade. A religiosidade não está nem aí. Ela não pode expulsar demônios. Foi isso que Jesus disse. Ela até quer expulsar. Mas a religiosidade também, ela está, por detrás da religiosidade está Satanás, está o diabo. E Jesus disse, a religiosidade não pode expulsar o demônio, porque Satanás não vai lutar contra si mesmo, porque ele não quer que o reino dele seja dividido. E quando um reino luta contra si mesmo, ele se divide. Satanás não faria isso. Jesus disse, Satanás não faria isso. Vocês que estão sendo dirigidos pelo diabo, vocês não expulsam demônios. Eu posso expulsar o demônio, Jesus disse. Eu posso expulsar o demônio. E expulsei. E vocês viram. Coisa tremenda, não é? Então,
Vamos lá. Olha, presta atenção. Quando o espírito, agora sim, Jesus vai contar aqui, ele vai dizer o que acontece quando esse ensinamento é para a igreja. Né? O que acontece quando uma pessoa endemoniada encontra Jesus e o espírito tem que ir embora. E hoje, por que um demônio ele é dirigido por uma determinada pessoa ou por uma determinada família? Porque Satanás, como ele não pode tocar na pessoa, ele vai levantar pessoas, por exemplo, de religiões ocultistas, e essas pessoas vão fazer ali o seu ritual, o seu sacrifício, e vai colocar o nome daquela família ou o nome daquela pessoa, né? Seja por inveja, seja por direção demoníaca mesmo, e vai dar um nome, vai dar um endereço, porque os demônios não são oniscientes, alguém precisa informar para ele as coisas, então por isso que tem os rituais, é por isso que tem os trabalhos do ocultismo, para que os demônios saibam quem são as pessoas que ele tem que atacar, segundo os seus adoradores fazem. Então, faz ali o sacrifício, faz ali as suas oferendas e põe o nome. O demônio vai até a pessoa. A pessoa não tem proteção nenhuma. Como é que vai lutar contra o demônio? E se torna, então, uma pessoa possessa de demônios. Nós vimos o quê? Que uma possessão demoníaca, ela causa comportamento anormal, enfermidades, loucura e uma série de coisas terríveis. Não é isso que nós vimos até agora? Muito bem. Então, Jesus está falando, quando essa pessoa tem um encontro com Jesus, ou seja, um encontro assim, o demônio que está nela é expulso, o que acontece? Então, vamos lá. Quando o espírito imundo sai de um homem, esse demônio, né? Ele passa por lugares áridos procurando descanso. Ele saiu da pessoa, ele fica desnorteado. Ele foi expulso. Uma pessoa que é expulsa de um lugar, a princípio ela fica desnorteada, não é? O espírito também, ele é expulso no nome de Jesus, ele fica desnorteado. Ele vai ali desnorteado, não sabe o que fazer. Como não encontra nada, ele lembra de uma coisa, ó. Voltarei para a casa de onde saí. Aquela casa que alguém mandou ele ir. A casa aqui é a própria pessoa. Voltarei para lá, porque a última coisa que me mandaram fazer é ir naquela casa e atormentar aquela pessoa. Então, o que ele faz? Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Porque aquela casa que tinha o demônio, aquele corpo, aquela pessoa, agora ela está o quê? Em ordem, ou seja, não tem malignidade, espiritualmente falando, naquela pessoa. Quando o demônio chega, ele vê aquilo ali como se tivesse preparado para ele de novo. Aí o que acontece? Ele traz consigo, então, outros 7 espíritos piores do que ele. Por quê? Porque ele chama reforços. Ele fala, eu fui expulso uma vez, agora eu vou trazer mais 7 espíritos. Esses 7 pode ser o quê? Um número simbólico. Pode ser que seja muito mais, pode ser que seja uma legião, né? E volta naquela pessoa. E o que acontece com aquela pessoa? E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Geração perversa. Qual é a geração perversa sobre a terra? É aquela que não crê em Jesus. Quando o Senhor Jesus, geração perversa, ele não está dizendo que essas pessoas são más. Não está dizendo isso. Com certeza eu e você conhece pessoas que não são cristãs e são pessoas para a sociedade, pessoas boníssimas, pessoas que fazem caridades, pessoas que ajudam os outros, pessoas que só fazem o bem. Ou você não conhece ninguém assim? Claro que você conhece. Pelo menos uma pessoa, pelo amor de Deus. Hein? Então, Jesus chama essa pessoa que não crê nele de perversa. Por quê? Por causa da natureza caída da humanidade. Essa natureza caiu lá em Adão. Todos os descendentes de Adão têm essa natureza caída, essa geração perversa. Tudo bem? Então você entendeu que uma pessoa, quando ela é liberta momentaneamente de um espírito imundo, ela está correndo risco, se não acontecer algo diferente. Você percebeu ou não? A igreja não percebeu ainda. Nós vemos ali, em algumas organizações religiosas, uma entrevista com os demônios, depois manda o demônio embora e acabou.
Se isso realmente aconteceu nesses locais, se realmente havia o demônio e ele foi expulso, e acabou ali quando ele foi expulso, a pessoa está nessa condição aqui, ó. Ela está correndo o risco do demônio voltar e trazer 7 demônios piores do que estavam, e a vida daquela pessoa vai ficar muito pior do que era antes. Ou não? É o que está escrito. Mas Jesus disse algo tremendo para a sua igreja. Olha o que o Senhor Jesus disse. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novos idiomas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Você pode dizer que isso foi uma comissão apenas para os apóstolos, porque os apóstolos foram incumbidos ali de pregar o evangelho do reino. E assim como Jesus pregou o evangelho do reino e fez os sinais e os milagres para que o povo reconhecesse que ele é o Messias, assim os apóstolos precisavam ter os sinais e fazer das curas, expulsar demônios, para que o povo soubesse que eles eram discípulos de Jesus. Você pode entender assim. Mas você pode entender também que esse poder foi dado à igreja, porque nós somos cristãos, porque nós ouvimos e cremos na pregação dos apóstolos. Você pode entender assim também. Então o Senhor deu à sua igreja o poder de expulsar demônios. Então, pastor, mas aí agora eu fiquei meio preocupado, porque se eu ver um endemoniado e eu detectar que a pessoa está endemoniada, possessa de demônio, por comportamento, porque não gosta de Jesus, porque vive doente, não tem tal, e eu vou expulsar o demônio, e o demônio vai sair, depois vai voltar a ele mais 7, como é que faz? Então vamos ver se Jesus ensinou. Mateus 12, 29 e 33. Jesus falando. Ele diz: ou como pode alguém entrar na casa do homem valente? Esse valente aqui, a casa do homem valente, é uma pessoa, é o corpo daquela pessoa que está com o valente ali. O valente é o demônio que está aprisionando aquela pessoa. Então Jesus diz: como é que você pode entrar ali na casa do valente para derrubar ele, para expulsar ele e furtar os seus bens? Quais os bens que o demônio tem ali? De uma pessoa que ele está possuindo. Qual o bem? Já falei, né? Que ele está possuindo. O bem dele é a pessoa. Né? Ele tem aquilo como dela. Ele está controlando, ele está judiando, ele está torturando aquela pessoa. Então o bem dela é esse. Então Jesus diz: como é que você pode entrar na casa do valente para tomar o bem dele, ou seja, para libertar aquela pessoa, se primeiro você não amarrar o valente? Aí os teólogos de plantão, os estudiosos, que a Bíblia diz que estuda, mas não chega a lugar nenhum, fala: como é que você pode amarrar um demônio? Isso aí não é isso, não, você não pode amarrar. Mas Jesus disse para amarrar. O que é amarrar? É ordenar que aquele demônio não pare, não possa fazer nada. Está amarrado. Ele não pode interferir mais na mente, na alma daquela pessoa, porque você deu ordem em nome de Jesus. Aí então, depois você pode saquear a sua casa. Você pode então libertar aquela pessoa. Como é que você pode libertar uma pessoa? A igreja veio para quê? Para pregar o evangelho do reino. Quando você prega o evangelho, o Espírito Santo convence aquela pessoa que aquilo que você está falando sobre salvação é verdade. A pessoa então, ela é também não forçada, mas ela é dirigida pelo Espírito a aceitar o perdão que Jesus conquistou na cruz para toda a humanidade. Ela aceitando o sacrifício de Jesus, ela está declarando que ela se arrepende de ter pecado contra Deus. Mais uma vez o Espírito Santo a direciona a entregar sua vida para Jesus, recebendo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. O que acontece quando uma pessoa faz isso? Olha as cartas às igrejas. Quem creu em Jesus dessa forma foi o quê? Selado com quem? Com o Espírito Santo. Olha, imagine, o demônio está ali na pessoa ainda? Tá, mas está impossibilitado de fazer nada. Quando o Espírito Santo
passa a habitar, então, na pessoa, porque ela entregou a vida para Jesus. O que acontece quando o demônio vê a presença de Deus? Foge. Ele vai embora. Ele continua desnorteado? Sim, porque ele foi expulso. Ele vai querer voltar? Sim. Vai trazer os outros 7? Vai. Mas na hora que ele chegar, a casa está como? A casa está vazia? Não. A casa está limpa? Tá. Mas quem está ali na casa agora? O próprio Deus. Aí ele não pode entrar mais. Aí sim essa pessoa foi liberta. Aí sim a igreja fez o papel dela. Caso contrário, não. Irmãos, não é fácil batalhar. Fazer as coisas por nossa conta mesmo não dá resultado. Nós precisamos fazer de acordo com a palavra. Mas, irmão, e se a pessoa não receber Jesus? Se ela não receber Jesus, aquele demônio vai continuar amarrado. Você diz, eu te ordeno que você não atua mais na vida dessa pessoa. Mas ela vai continuar ali. Até que ela faça a sua escolha definitiva. Quando que é o prazo máximo para essa pessoa fazer a escolha definitiva? Enquanto a vida. Enquanto a vida. Eu espero que você tenha entendido que Deus não complicou. Foi o diabo que entrou na vida do ser humano para matar, roubar, destruir, enfermar, enganar, levar a pessoa a continuar no caminho, ou seja, na vida, né, que ela recebeu desde que nasceu, que é uma vida destinada ou predestinada à morte eterna, se não houver uma conversão. Né? E a igreja está aqui para guerrear mesmo. Agora, a igreja não prega só para quem está endemoniado ou que você percebeu que está endemoniada, né? A igreja tem que pregar para toda criatura. Essa é a comissão que Jesus deu à sua igreja. Ir de pregar o evangelho. Mas parece que tem pessoas que só entenderam lá, ir de expulsar os demônios. Não, a prioridade é ir de pregar o evangelho. Né? Porque se a pessoa não for liberta, ou seja, se a pessoa não for liberta do pecado, ela continua separada de Deus. E aonde Deus não está, o diabo deita e rola. Essa é a ministração de hoje. Possessão demoníaca. É claro que você vai ficar mais atento a partir de hoje. É claro que você vai querer batalhar. Batalhe da maneira certa. Pegue os versículos. Quando você for ver esse vídeo, vai estar os versículos ali, né? E você vai poder estudar, você vai poder meditar. Peça a direção do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não concordar com isso, você não precisa seguir. Mas se ele concordar, faça. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no teu coração. Até o próximo culto, em nome de Jesus. Amém.